Com a MRV eu tive um bom resultado. Eu fui atrás, analisei bem a empresa, eu vi que ela estava aí num preço bom para comprar, projetei um preço-alvo de 19,80, alguma coisa assim, e comprei ela, se eu não me engano, foi a 13,90 que eu comprei a MRV, então eu consegui um bom lucro, né? Passou do meu preço-alvo, né? Ela chegou aí a quase bater R$ 21. Assim, eu nunca imaginei na minha vida, por exemplo, conseguir comprar um carro totalmente à vista sem que isso sem que isso alterasse o curso dos meus aportes mensais, assim, os custos de casa, da vida, enfim. E depois, com a base de treinamento e com os resultados que eu fui obtendo, eu pude presentear minha esposa para poder ajudá-la na locomoção do serviço dela. Comprei para ela um carro à vista. Isso não alterou em um centavo o segmento do mensal, dos meus aportes. E não somente isso, né? Hoje eu vislumbro, por exemplo, conseguir pagar, por exemplo, um ano completo de escolas para minhas filhas, por exemplo. Hoje eu vislumbro tirar uma temporada de férias no exterior com a minha família. Então, isso era algo que há pouco tempo atrás era impossível. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu me deparei há aproximadamente um ano de quitar o apartamento, o meu apartamento, e eu precisaria, dentro de um prazo aí de um ano, fazer um acúmulo de R$ 20 mil para que na data que fosse necessário eu quitasse meu apartamento. Cara, sobrou, assim, eu consegui fazer isso e ainda sobrou. Com a MR... Olá, eu sou Vitor Savioli, fundador da Oxygen Training and Consulting e ex-associate do Banco JP Morgan. Seja bem-vindo ao terceiro episódio, terceiro vídeo do nosso workshop High Alpha Investor, onde eu estou te mostrando aí que você pode ter altos ganhos na bolsa com segurança em quase qualquer cenário. Estou de volta para este terceiro vídeo do workshop que está te colocando em condições aí de ter altos ganhos investindo em ações com segurança, como eu falei, sem que você tenha que pagar ninguém para te dar dicas ou pagar alguém para fazer aquilo que você pode fazer sozinho. É possível sim, com empenho e dedicação, alcançar excelentes resultados sem abrir mão de segurança, assim como vários alunos meus estão conseguindo. E tudo isso, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com investimentos em ações, mesmo que você se sinta um analfabeto financeiro. E para te falar a verdade, isso é uma coisa que não existe para mim, tá? Qualquer pessoa tem capacidade suficiente para fazer este passo a passo que eu estou te mostrando aqui. Nesse terceiro vídeo, eu vou te mostrar a aplicação desse método na prática, para que você tenha uma ideia de como você vai poder fazer isso sozinho e investir com segurança, de forma simples e consistente. E que te permita ter altos ganhos, não por sorte ou obra do acaso, mas seguindo uma metodologia onde você sabe exatamente o que precisa fazer para investir do jeito certo e garantir o seu sucesso. Depois, como tem muita gente me pedindo no WhatsApp e no meu Instagram, eu vou dar mais detalhes sobre o meu treinamento completo High Alpha Investor. Mas antes disso, um aviso. Se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos desse workshop, vai lá e assista agora. É só clicar aqui em cima deste vídeo, no 1 ou no 2, para você assistir. É muito importante que você assista todos os vídeos em sequência para ter aí um entendimento completo de tudo aquilo que você vai ver aqui hoje. No vídeo 1, eu mostro detalhadamente como lucrar na compra de uma ação e como comprar ações com garantia. Você vai ver como um grupo restrito de pessoas no Brasil, meus alunos, estão fazendo isso. Lá eu mostro alguns casos. E se você reparar bem, vai ver que eles não tinham sequer experiência com investimentos em ações antes de começar a aplicar a estratégia.
No vídeo 2, eu mostro o sistema de investimentos em 5 passos, que eu criei para tornar o processo mais preciso e replicável, de forma que qualquer pessoa comum possa investir com sucesso aqui no Brasil. Antes de prosseguir, eu gostaria de agradecer todos os comentários que vocês têm deixado aqui. Eu estou fazendo o máximo aí para responder todo mundo, sem que o Facebook me bloqueie. A participação das comunidades está sendo incrível, incrível. Então, vamos para a prática. A empresa escolhida foi a Via Varejo. Aqui tem uma foto minha do lado do Michael Klein, que é o dono da Via Varejo, tá? Então, para quem não conhece, acho que a maioria de vocês deve conhecer a Via Varejo, mas colocando aqui em números, quem é a Via Varejo? É uma empresa que tem aí 60 anos de história, tá? Nasceu da fusão da Casas Bahia e do Grupo Pão de Açúcar lá em 2010. Antes disso, era basicamente as Casas Bahia. A matriz da Via Varejo aqui na minha cidade, em São Caetano do Sul. E é uma empresa de varejo, né? E ela possui lojas físicas e também possui a parte online. No online, a gente tem o que a gente chama de 1P e 3P. Você não precisa saber isso, mas 1P é quando a própria loja tem um site e ela vende os produtos dela, o estoque dela, por meio do site. 3P é quando um lojista menor, vamos supor, qualquer um aqui de nós, queira criar uma loja para vender, sei lá, eletroeletrônicos, só que você não quer ter o seu site porque isso vai ser difícil, você vai ter que ficar investindo em mídia e tal, e você quer utilizar um site que já é conhecido para vender os seus produtos, o famoso marketplace. E aí eu, como um lojista menor, posso colocar os meus produtos para vender no site da Via Varejo, no site do Ponto Frio, da Casas Bahia. E aí, quando eu, lojista menor, vender no site deste outro cara, eu pago uma taxa aí, uma percentual das minhas vendas para o dono do site, tá? É o sistema de marketplace que foi o que fez aí, por exemplo, a Amazon conseguir dar lucro, tá? Foi isso. Quais produtos que a Via Varejo vende? Basicamente, bens de consumo duráveis, como eletroeletrônicos, como geladeira, micro-ondas. Também vende aparelhos eletrônicos como celulares e também vende aí os móveis, tá? Sofá, cama, enfim, rack, aquelas coisas todas que a gente vê nas propagandas, tá? As marcas mais conhecidas são a Casas Bahia, a Ponto Frio, a Bartira quem faz os móveis, e ela está espalhado, bem diversificado aí pelo Brasil, tá? Então a diversificação é importante. Ela está em todo o território nacional com mais de 1000 lojas. A maior parte lojas Casas Bahia são lojas Casas Bahia, uma parte menor são lojas Ponto Frio. Como é que foi a linha do tempo aí da Via Varejo, que recentemente aconteceu bastante coisa? Então, quando ela se juntou lá com o Pão de Açúcar, foi uma busca por integração, para ter sinergia entre o negócio do varejo alimentar e o varejo de eletroeletrônicos. Tiveram algumas brigas aí entre os donos, né? Entre a parte do Pão de Açúcar e a parte que era da Casas Bahia, a família Klein. Isso foi acontecendo ao longo do tempo e isso fez com que a Via Varejo ficasse muito mal administrada, ficasse meio que deixado de lado. A partir lá de 2014, 2015, a crise bateu forte, porque é um negócio que depende muito do nível de renda da população, do emprego das pessoas, da confiança dessas pessoas para, de fato, consumir, né? Você não precisa pensar duas vezes para comprar um pote de, sei lá, bolacha, um pacote de bolacha, mas para comprar uma geladeira, uma televisão, não é tão fácil assim. Então, por isso que na crise foi mais impactada. Tiveram vários CEOs passando pela empresa. E aí, em 2019, então, a família Klein se juntou com outros parceiros, que a gente já vai ver quem, e
se uniu aí com outros parceiros para recomprar a empresa, recomprar o controle da empresa e fazer o varejo, como eles estão chamando aí, de fazer varejo, nosso foco, que é o quê? De fato, fazer a empresa funcionar. Tá? A empresa ficou, na minha opinião, um pouco deixada de lado pelos antigos controladores, e é uma empresa bem grande, então o que vem acontecendo recentemente são boas notícias, tá bom? Quem que toma conta lá da Via Varejo agora? O Michael Klein aqui, ó, que é o que estava na foto comigo, ele tem aí basicamente 12% da empresa, e os outros fundos parceiros aqui que ajudaram ele a comprar a empresa, entraram de parceiros, a gente tem a XP, tem o Golden Tree e tem o EKVV Limited, que se eu não me engano também é do Klein, tá? Não posso ter errado. O resto aí são ações, basicamente ações que a gente pode comprar na bolsa, que esses outros é o que a gente chama de free float, que são as ações que ficam todo dia aí disponíveis para serem negociadas na bolsa de valores. Os gestores mudaram bastante, tá? Isso é muito importante porque a empresa ficou um tempo de lado e ela se perdeu na modernização com a parte digital e tudo mais. Então, os novos gestores são bem interessantes. 3 deles, o Roberto, o Orivaldo e o Abel, têm grande experiência já no varejo, tá? O varejo mais tradicional. O Sérgio Leme, ele tem experiência de private equity. O que é private equity? São aqueles fundos que compram empresas de capital fechado, empresas familiares, e querem crescer essas empresas para depois vender e ganhar bastante dinheiro, tá? Então, ele tem uma experiência mais de entrar na empresa, melhorar os processos, fazer a empresa funcionar melhor. E a gente tem aqui o último na direita, o Ellison Lemos, tá? Quem que é esse cara? Basicamente, esse cara foi presidente do Mercado Livre no Brasil, tá? E ele tem bastante experiência aí de empresas de startups, empresas mais focadas em tecnologia. Ou seja, esses caras não teriam vindo trabalhar na Via Varejo se não fosse para fazer a coisa funcionar. Se não fosse para, de fato, levantar a empresa, que é o que ela está precisando. Não só em relação por conta do dinheiro que eles devem estar ganhando bem, e, enfim, se fizerem um bom trabalho, merecem isso, mas também porque quando você é um alto executivo, quando você atinge um posto que nem esses caras já atingiram, a verdade é que o dinheiro não faz muita diferença na sua carreira. O que vai mais fazer diferença são as conquistas, o seu orgulho pessoal, até mesmo a gente pode chamar de ego, na hora de realizar grandes feitos. Tá? Todo mundo quer ser reconhecido por ter feito alguma coisa difícil de se atingir. Então, essa é a nova gestão da empresa aí, muito focada em fazer a coisa funcionar. E, junto com isso, a Via Varejo está com uma nova marca, que é a Banqui, que elas estão criando um banco, tá? Como a característica do próprio negócio sempre foi vender os produtos a prazo e prazos longos, até vocês devem se lembrar daquela propaganda, quer pagar quanto? Porque a Via Varejo, no fundo, sempre foi uma empresa aí de crédito também, né? Sempre deu muito crédito para os clientes, sempre fez em 12 vezes, 18 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E com isso ela atingiu um tamanho muito grande, porque ela entendeu que grande parte dos clientes que compram da loja dela, às vezes nem tem conta em banco, mas ela desenvolveu toda uma infraestrutura aí ao longo dos anos para conseguir dar um crediário para esse cara comprar deles, tá? E foi assim que eles cresceram. Agora, qual que é a estratégia? É modernizar isso e criar um banco digital que vai permitir não só continuar dando crédito para os clientes, mas
fazendo isso de forma mais eficiente e, já que grande parte dos clientes deles não tem acesso a banco, dá esse acesso ao sistema financeiro para esses clientes, o que é, no meu ponto de vista, genial aqui da empresa, tá? E eles têm uma base de clientes muito grande, são 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas é mais ou menos aí 1/3 da população brasileira, tá? A população brasileira aí um pouquinho mais de 25%, vai. Ou seja, uns 30% da população brasileira. É muita gente, tá? Que eles podem começar esse banco com um monte de cliente. O cliente eles já tem muito cliente deles que nem tem acesso a banco. Então, é fácil, não que é fácil, mas é mais fácil para eles começarem um banco digital do que qualquer outra empresa no meu ponto de vista. Tá legal? E essa é a nova estratégia, tá? Como é que vem a empresa, então, a saúde da empresa nos últimos anos? Então, só para repassar o que a gente falou até aqui. Um pouco da estratégia, um pouco do histórico, um pouco dos novos planos futuros. Agora a gente vai olhar na parte financeira e depois a gente vai chegar no preço da ação. Eu estou fazendo isso aqui de forma mais acelerada porque a gente tem um limite de tempo aqui, tá? Mas acho que está dando para todo mundo entender. Então, como é que vem a saúde financeira da empresa? Bom, aqui os números aqui embaixo, as datas aqui embaixo, referem-se não só a dezembro, mas ao ano que terminou em dezembro, então refere-se aí a 12 meses. A gente vê o quê? Que de 2014 para 2015 a receita caiu 15%, desculpa, caiu de 22 bilhões para 20 bilhões, 19 bilhões. Depois ela teve um crescimento moderado, cresceu de forma mais rápida de 2016 para 2017 e aí voltou a crescer pouquinho, tá? Isso na parte das vendas. Na parte do lucro operacional, o que é o lucro operacional para quem não sabe? É o lucro depois que você tira todos os custos, tanto de comprar produto, custos de marketing, de embalagem, enfim, de todas essas coisas e custos de funcionários também, tá? A gente vê que o lucro ele vem caindo e a margem de lucro também vem caindo. Antes a margem de lucro chegou a ser aqui 10%, aqui em 2014, foi caindo para 7, 6, 6 e 4 no último ano aí em 2018. Ou seja, apesar da receita ter até subido um pouquinho, o lucro caiu, a margem de lucro caiu. E por que aconteceu isso, né? Porque ambiente econômico difícil aqui no Brasil, fica mais difícil vender, você tem que dar mais desconto, você tem prejuízo também, tem alguns produtos que você não consegue vender, você tem que vender basicamente queimar o estoque, enfim. Tudo isso faz a margem de lucro cair bastante. Com isso, o retorno caiu também. O que é o retorno? É o retorno sobre o capital investido. Ou seja, o retorno é o lucro, tá? É o lucro que a empresa dá. É o lucro dividido pelo capital investido. O que é o capital investido? É o dinheiro dos sócios e o dinheiro do banco, tá? O dinheiro que ela pegou emprestado. Então a gente vê que o lucro em relação ao dinheiro, tanto dos sócios quanto o dinheiro do banco, ele vem caindo também. O retorno vem caindo também, tá? E aqui no nível de dívida, que é o quê? O quanto que do capital investido, ou seja, do dinheiro que é dos sócios mais o dinheiro do banco, quanto que o dinheiro do banco, os endividamentos representam de tudo isso, e ele vem subindo também de 2014 para 2018. E aqui, a liquidez, o que é a liquidez? Se a gente considerar tudo que a empresa tem hoje de recursos, seja de dinheiro na conta, seja de dinheiro para receber de cliente, seja de estoque dela, quanto que isso
é em relação a tudo aquilo que ela tem que pagar de conta no próximo ano. Então, por exemplo, se você hoje tem, sei lá, tem 5 mil reais, vai, e dentro desse ano você tem que receber de dinheiro do seu emprego 55 mil reais, que você tem lá recebível para receber. Se você somar isso, dá 60 mil reais, certo? Vamos supor que dentro do próximo ano, nos próximos 12 meses, você tem 30 mil reais de conta para pagar. Então, se você fizer a conta de tudo que você tem, mais o que você tem para receber, e dividir pelo aquilo que você tem para pagar, você vai ver que você vai ter o dobro de dinheiro para pagar. Então, você vai ter 60 mil dividido por 30, vai dar 2, tá? No caso aqui da Via Varejo, essa mesma conta, fazendo essa mesma conta, em 2014, 2015, isso era 1,1, ou seja, ela tinha um pouquinho mais de dinheiro e de coisa para receber do que de conta para pagar, e aí isso caiu para 0,9 e se manteve mais ou menos aí em 0,9. Ou seja, ela tem mais conta para pagar nos próximos 12 meses do que ela tem recurso para pagar. Tá? Isso abaixo de 1, esse número é ruim. Mas, Vitor, como é que ela ficou abaixo de 1 e não quebrou? Porque tem coisas em relação a tempo, né? E também ela pode vender estoque rápido ou coisas mais rápido para ganhar dinheiro e aí manter isso que a gente chama de liquidez sob controle, tá bom? Mas abaixo de 1 aí é ruim, ou seja, vem piorando também nos últimos anos. E aqui o índice de cobertura de juros. O que é o índice de cobertura de juros? É o que a empresa lucra aí no ano, o que eu chamei lá de lucro operacional, que na sigla em inglês seria o EBITDA, tá? Quem conhece mais do assunto, eu estou utilizando o EBITDA. Quem ainda é novato é o lucro que eu chamei de lucro operacional, ou seja, tudo que a empresa vendeu menos o custo dos produtos e o custo dos funcionários, dividido pelas despesas de juros que ela tem para pagar, ou seja, tudo que ela tem de juros para pagar no ano. E aí a gente vê que o lucro antes cobria as despesas de juros em 2,5 vezes, e também isso aqui vem caindo, tá? O que também é ruim, tá? Hoje o que ela lucra cobre 1,06 os juros, ou seja, dá para ela pagar com o lucro operacional dela uma vez o que ela tem de juros e sobra 60 e poucos por cento só, tá? É ruim. Quanto maior este número aqui, melhor. Então, tudo que a gente viu até aqui, a gente viu o passado da empresa. Se o passado fosse suficiente para prever o futuro da empresa, a gente não investiria, certo? Mas quando a gente está falando em investimentos, a gente tem que olhar para frente. Por isso que quando na aula passada eu mostro para vocês que dá para ver tudo que os fundos têm de ações em carteira e, enfim, várias coisas, isso não é suficiente, porque importa mais o filme do que a foto, ou seja, importa mais a história do que simplesmente saber que empresa o fundo tem, porque vai importar muito o preço que você vai pagar e o momento que você vai entrar para limitar aí os seus riscos, certo? Então, sempre a gente tem que olhar o passado para entender o que pode acontecer no futuro, mas o passado é o passado, ele não vai nos ajudar a investir bem, tá? A gente tem que olhar no futuro. E como é que a gente olha para o futuro? Fazendo projeções, fazendo estimativas. Vou mostrar aqui para vocês de forma simplificada como que eu fiz, porque a gente tem, de novo, a limitação do tempo. Mas eu sempre estimo 3 cenários para frente. Da mesma forma que no começo do vídeo,
o Daniel fala lá na gravação que ele projetou, foi exatamente isso que ele fez, tá? Então, para Via Varejo, eu falo, qual é o meu cenário 1? É o cenário base. Qual que é esse cenário? Então aqui, simplificadamente, eu estou imaginando que a Via Varejo vai aumentar bem as suas vendas nos próximos anos, por conta que ela quer focar mais no e-commerce e por conta, ou seja, nas vendas pela internet, e porque a economia brasileira vai melhorar também. E também estou falando que a margem de lucro vai se recuperar perto daquilo que já foi um dia, tá? No cenário 2, que é um cenário pessimista, o que eu vou considerar? O que eu vou estimar? Que as vendas vão aumentar, mas vão aumentar menos do que o cenário base, e que a margem de lucro vai se recuperar, porque faz sentido ela se recuperar, com a economia brasileira se recuperando, mas não vai ser tanto assim do que no cenário base, tá? E no cenário otimista, aí sim, eu vou considerar o quê? Que as vendas aumentam bastante e vão continuar crescendo por mais tempo, e que a margem de lucro vai chegar perto aí das máximas históricas, ou seja, perto daquilo que já foi um dia. Então, pessoal, vamos agora para a minha planilha, onde eu faço os cálculos. E a planilha também que os meus alunos têm acesso é a planilha que é a mesma planilha que basicamente eu utilizei para investir aí $1 bilhão pelo banco, tá? Pelo JP Morgan, onde eu trabalhei. Antes de mais nada, a gente já vai ver aqui se está valendo a pena investir na empresa que vocês escolheram ou não. Mas o que eu queria falar é que o cálculo, eu não vou entrar em detalhes do cálculo, porque senão ficaria muito fora aqui do escopo do nosso workshop, ficaria fora, a gente teria que ter aí uma aula só para eu explicar para vocês detalhadamente o cálculo, e a ideia aqui não é essa. A ideia é vocês verem como que funciona aí o meu método na prática e como ele pode ser simples para vocês fazerem, mesmo porque você não vai, e os meus alunos, você não vai ter que fazer conta nenhuma, porque a planilha que faz conta nenhuma, faz as contas, certo? Então, não precisa se preocupar com isso, eu te garanto, porque as minhas planilhas fazem todas as contas, correto? Então, vamos lá aqui para os nossos cálculos, nas premissas. Então, como eu tinha falado, cada uma das premissas eu fiz aí com base nas vendas e na margem de lucro. Tem mais coisa que isso? Tem, mas por simplificação e para ficar mais rápido também aqui, porque o nosso tempo é escasso, vou focar nessas duas. Então, no nosso cenário base, as vendas aumentam porque a empresa ela está focando, vai focar mais no e-commerce e a economia brasileira está melhorando também, então tende a ela conseguir fazer mais vendas de geladeiras, móveis, enfim, tá? Tudo isso ajuda bastante. Então aqui a gente a empresa sairia de uma receita de 26 bi no ano de 2019 e chegaria em quase 51 bi em 2028, tá? Na margem de lucro operacional, ela sairia de 5% em 2019, subiria nos primeiros anos aqui das nossas estimativas, porque ela deve focar mais no e-commerce, que tem margens maiores, deve focar também na parte do marketplace, que é o que? Ela empresta o site dele para outras empresas que têm loja online, vender por meio do site dele e ganha comissão, ela não precisa gastar dinheiro basicamente com nada, porque a estrutura ela já tem. Então tem margens de lucro maiores em relação a isso. E com isso aqui a gente chegaria num valor por ação de R$ 6,20, tá? E que em comparação com o preço atual, que foi o preço de encerramento ontem da ação de R$ 7,80, a garantia seria negativa, ou seja, não estaria valendo a pena investir nessa empresa, certo? Nesse cenário base. Porque o valor por ação estaria mais baixo que o preço da ação.
Indo para o cenário pessimista, aí eu faço o crescimento ser bem menor. Então, em 2028, a receita da empresa chegaria em 43 bilhões, aqui, não mais em 51, e as margens de lucros menores também, refletindo aí dificuldade da empresa em melhorar as suas operações num ritmo mais acelerado e de forma mais eficiente. Então a margem de lucro também ela sobe mais devagar e sobe menos, como a gente já viu nas premissas. Com isso a gente chegaria num valor por ação de R$ 1,87, certo? No cenário 3, nosso cenário otimista, aí sim, a receita da empresa aumentaria bastante, bem mais do que no cenário principal, no nosso cenário base, ou seja, as vendas saem de 26 bi aqui em 2019 para quase 59 bi aqui em 2028, e a margem de lucro sobe mais e sobe mais aceleradamente, refletindo aí ganho de mercado da empresa, maior eficiência em suas operações, empresa indo melhor, certo? Com isso, a gente chegaria num valor por ação de R$ 11,38, que em comparação com o preço atual da ação, isto na data que ele fechou, na data de ontem, né, de 3 de outubro, a gente teria aí uma garantia, ou seja, uma diferença aí de preço positiva em 46%, ou seja, estaria valendo a pena investir na empresa. Qual que é o veredito final baseado nesses 3 cenários? Eu acredito que as perspectivas para esta empresa no estado atual que ela está são otimistas, e também pelo fato de que aqui na nossa projeção, nas nossas estimativas, eu não coloquei aí o potencial de valor que o banco da Via Varejo ele pode ter, porque é uma coisa nova, elas estão começando ainda, eles nem têm clientes direito, mas tem um potencial enorme de valorização, até mesmo caso eles queiram vender isso depois, enfim. Vai ter um valor muito grande neste negócio para a Via Varejo. Eu acredito isso, essas são as minhas premissas. Então, eu acho que o cenário otimista tem mais chance de se concretizar do que os outros 2 cenários, e por isso eu acho que seria aí valeria a pena investir nesta empresa. É óbvio que o preço da ação já subiu bastante, de R$ 5,00 nos últimos meses para o patamar atual agora, ou seja, o risco de entrar na empresa agora é maior, mas eu ainda acho que o cenário otimista tem bastante chance de se concretizar por tudo que a empresa vem fazendo. Correto? Ou seja, então, olhando para frente, eu acho que a perspectiva é positiva. De novo, isso aqui é para fins educacionais, eu estou te mostrando isso para fins educacionais em um workshop, não é uma recomendação de compra, é apenas o meu estudo mostrando como que você pode fazer o seu estudo também de forma independente, sem precisar de casa de análise nenhuma, sem precisar pagar relatório de ninguém, sem precisar ficar pagando fundo nenhum para investir o seu dinheiro. Você pode fazer isso tudo de forma independente com o que você lê nos relatórios da empresa e com o que você pode aprender sozinho, aplicar sozinho, ser dono do seu próprio dinheiro, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar então o nosso workshop. Bom, agora, antes de eu te falar sobre o meu programa completo, eu tenho uma coisa para te confessar. Depois de mais de 5 anos ganhando muito bem no meu emprego no banco, eu decidi sair da zona de conforto. Eu precisava de um desafio diferente, um desafio pessoal. Eu precisava assumir riscos e enfrentar o desconhecido. E por isso eu resolvi colocar a cara e me expor. Mesmo sabendo que eu poderia chegar lá em um caminho sem volta, eu resolvi lutar contra toda uma indústria perversa, que faz de tudo para te enganar,
que faz de tudo para te ludibriar, que faz de tudo para criar dificuldades e que até cria facilidades, mas que você paga muito caro por isso sem saber, achando que está sendo aí ajudado, como eu mostrei no vídeo 1. Por que eu estou te falando isso? Porque é a mais pura verdade. Porque tem tudo a ver com você, seu futuro e o da sua família. E porque, até antes desse workshop, você não sabia de tudo o que eu te falei para te abrir os olhos. Agora você sabe. Agora é com você. Já pensou o que pode acontecer com os seus sonhos se você não fizer nada? Eles podem ficar inalcançáveis. Quanto mais o tempo passa, mais patrimônio você acumula e mais dinheiro você acaba jogando fora. Quer saber? Olha isso. Imagina que você vai se aposentar aos 70 anos e vai viver até os 90 anos de idade. Imagina que seu dinheiro poderia render aí na média 10% ao ano. Eu não estou colocando aqui todos os rendimentos extraordinários que eu mostrei para vocês nos outros vídeos. Mas imagina que ele pode render, na média, 10% ao ano, mas todo ano, infelizmente, o sistema, a indústria perversa, ela te rouba um valor, ou seja, você gasta ou você deixa de ganhar dinheiro um valor, tá, anual, com taxas abusivas, com maus retornos, entre outras coisas, beleza? Quer saber a grana que você estaria perdendo ao longo do tempo? Ou seja, se você não perdesse esse dinheiro e se você pegasse esse dinheiro e rendesse 10% ao ano, com quanto tempo, com quanto dinheiro você chegaria na hora que você se aposentasse? Prepare-se. Olha aqui a grana que você está perdendo. Nessa tabela tem o seguinte, imagina que você tem aí 30 anos e que você perde R$2.000 por ano. O que é perde R$2.000 por ano? É dinheiro mal investido, é dinheiro que você gasta com taxa que você não precisa pagar, é dinheiro que você coloca em fundo que te cobra uma taxa muito alta ou uma taxa de performance muito alta. É todo dinheiro que você pode ou deixar de gastar ou que você pode fazer render a mais para você e que você não está conseguindo fazer isso, tá? Estou considerando aí R$2.000 por ano se você tiver aí 30 anos, que dá mais ou menos R$200 por mês, tá? Não estou nem colocando aqui na conta os outros gastos, por exemplo, a academia que você paga e não vai, a TV a cabo que você paga e não assiste, as outras coisas que você tem de custo e que você não usa, tá? Imagina que esse dinheiro dá uma taxa de retorno média de 10% ao ano, todo ano, né? Juros sobre juros, e todo ano mais R$2.000 você deixa de gastar, ou seja, você investiria a cada ano R$2.000 a mais, e isso aí por 40 anos, ou seja, por um tempo até você se aposentar. Então, se você tem 30 anos de jogar R$2.000 fora todo ano, se esse dinheiro tivesse investido a uma taxa de 10% ao ano, em 40 anos você teria R$973.744,62, ou seja, quase R$1 milhão, que é o que você poderia ter e que se você está jogando dinheiro fora, você está deixando de ter. Se você tiver 40 anos hoje e você aí com um patrimônio maior agora e com outros gastos, com mais gastos, você perde por ano R$4.000. Esses R$4.000 por ano investidos a uma taxa aí média de 10% ao ano durante 30 anos acumulados seriam R$723.804,70. Esse dinheiro que você estaria deixando de ter na hora que você se aposentasse. E aí imagina que você tem 50 anos e que você perde por ano R$6.000. Por que o dinheiro perdido por ano ele aumenta? Porque ou ele aumenta porque você já trabalhou mais tempo, já acumulou mais dinheiro, mas você deixou de fazer esse dinheiro render mais por você, tá? Ou porque você tem um patrimônio maior também e paga mais taxa em relação
ao seu patrimônio que é maior, tá? Por isso que ele aumenta. E aí a mesma coisa, investido a uma taxa média de 10% ao ano, durante os 20 anos que falta para você se aposentar, você teria uma perda total aí de R$ 378.036,01. Ou seja, é essa grana que você está perdendo por investir mal, tá? Se você tiver que sair com uma coisa desse workshop, faça alguma coisa. Você está perdendo dinheiro. Então, continuando. De novo, até você entrar nesse workshop, você provavelmente não tinha conhecimento do quanto você poderia ganhar e nem do quanto você está perdendo para a indústria perversa. E tá tudo bem, porque você não sabia até então. Mas agora você sabe, agora você precisa agir. E na próxima segunda-feira eu vou abrir as vagas para a nova turma do meu treinamento completo. Eu vou detalhar melhor o treinamento na segunda-feira, mas ele é gravado e online, para você fazer 100% no seu tempo. O seu acesso vai ficar disponível por 1000 dias, para você ver e rever. Isso dá mais do que 3 anos, tá? Eu coloquei nesse treinamento tudo o que eu aprendi na prática, investindo $1 bilhão pelo JP Morgan. Ganhar dinheiro se aprende na prática, fazendo. Se só ler livros funcionasse, o bibliotecário andaria de Ferrari, e eu não conheço nenhum que anda de Ferrari, tá? Por isso, também eu vou disponibilizar as minhas planilhas, aquelas que eu usei para investir $1 bilhão e que eu uso até hoje. A mesma que eu usei nesse vídeo. São planilhas aí que você vai poder usar, não tem nenhum sistema mirabolante, você não precisa disso. O Excel é mais do que suficiente. O treinamento é completo, com o meu método passo a passo, em detalhes, focado em como escolher a ação que vai te dar o maior resultado, que vai te fazer ter resultados acima da média do mercado, que te farão dar um verdadeiro salto na sua vida financeira, como 2 clientes meus me mandaram. Olha só isso aqui que eles me mandaram hoje, tá? O da esquerda aqui em cima, nos últimos 6 meses, a carteira dele rendeu 26,89%, enquanto aí o Ibovespa rendeu 9,77%. E o da direita, a carteira dele em setembro rendeu 7,5%, enquanto que a bolsa aí em setembro rendeu 3,57%. Ou seja, é quase o dobro a carteira dele rendeu, tá? O foco do treinamento é fazer isso. Por que chama High Alpha? Alpha é a diferença entre a média e o acima da média, tá? Ou seja, essa gordura a mais. Isso é gerar alfa. É isso que eu quero para você. Eu quero que você dê um salto. Eu não quero que você fique na média. Para ficar na média, você não precisa fazer quase nada. Eu quero que você suba, tá? Eu quero que você aproveite o tempo que você tem, aproveite o dinheiro que você tem para fazer o dinheiro trabalhar para você se aposentar aí milionário, para você conquistar seus sonhos, para você viajar, para você fazer tudo o que você quer. Dar educação para os seus filhos, ter estabilidade, ficar tranquilo, comprar uma casa, um carro, casar, abrir seu negócio, viajar fora, enfim, conquistar o seu sonho. E você só consegue isso de forma mais acelerada, gerando alfa, que é o quê? Tendo retornos acima da média. Você não precisa ter experiência prévia, é do iniciante ao avançado. Eu desenhei cada rota que você precisa fazer dependendo do seu nível de conhecimento, tá? Assim, você não precisa perder tempo assistindo coisa que você já sabe. Se você é um cara intermediário, você não vai precisar assistir o básico. Você vai entrar lá, vai estar tudo disponível. Eu vou te falar assim, ó, começa, se você é intermediário, então assiste essa aula, essa aula, essa aula, essa aula, essa aula. E você vai ter a rota clara. Se você for iniciante, vai ter a rota para iniciante. Se você for avançado, vai ter a rota para avançado. Você também vai ter acesso a plantões de dúvidas e também terá
o nosso grupo no Telegram e você vai ter uma garantia de 14 dias para testar o curso, tá? Ou seja, se em 14 dias você não quiser permanecer no treinamento, você não precisa e você pode me falar que você quer ir para fora, tá? Mas eu aconselho você ficar, porque vai ter o grupo exclusivo no Telegram também, onde eu vou te acompanhar diariamente nessa jornada. As inscrições para a próxima turma serão abertas nesta segunda-feira, dia 7/10, às 8 horas da manhã. E como eu tenho o acompanhamento, o suporte, tudo isso demanda um atendimento especial para cada um de vocês. Por isso, eu tenho uma limitação das vagas. Até agora, são 19.892 pessoas participando desse workshop. Por isso, se você quiser garantir a sua vaga, eu recomendo que você faça a sua inscrição o mais cedo possível. Porque assim que a turma estiver completa, eu vou fechar as inscrições. Você não precisa investir muito tempo por semana para assistir o treinamento, tá? Cá entre nós, se você fechar o WhatsApp e as redes sociais, vai fazer bem para o seu bolso e para a sua mente também. Você não precisa fazer isso sempre. Você não vai precisar ficar sempre dedicando tempo da sua semana. É como andar de bicicleta. Aprender uma vez e basta. É mais rápido. Eu não fico toda semana estudando porque na minha prática, na minha experiência, eu bato o olho e já sei se uma coisa é boa ou não para pegar e analisar mais a fundo, tá? É essa expertise que você vai ter também, tá? É isso que vai te dar agilidade para ganhar dinheiro mais rápido. Ou é como ir na academia também. Tem uns que querem ter resultado rápido. Tem uns que querem ir devagar. Você que escolhe e está tudo bem. O investimento para fazer o treinamento não será fora da sua realidade. Eu fiz o máximo para ser acessível para o maior número de pessoas. Porque eu estou comprometido com a sua vida financeira. Mas eu preciso que você esteja comprometido também. E como eu já te provei, não fazer nada é o que pode sair muito caro mesmo para você. Você sempre pode tentar fazer as coisas sozinho e tá tudo bem. O meu objetivo não é forçar a barra e sim oferecer um caminho, oferecer um plano testado e comprovado que acelera os resultados e minimiza os riscos. Agora, se você quer aqui, se o que você quer aqui é seguir um passo a passo, testado e comprovado, se você quer ir direto ao ponto, quer economizar tempo, quer ganhar dinheiro, quer evitar riscos totalmente desnecessários, então o Realf Investor é possivelmente um investimento que você vai recuperar em poucos meses o investimento, tá? Bom, gente, é isso aí. Agora falta pouco tempo para a abertura das inscrições. Então, se você quer seguir o passo a passo para descobrir como escolher as ações com maior potencial de ganho, quer lucrar na compra, quer comprar ações com garantia e com isso dar um grande salto de qualidade na sua vida a partir de agora, prepare-se! Como eu disse, o número de pessoas que mostraram interesse no programa já é muito maior que o número de vagas. Então, eu acredito que as vagas vão se esgotar rapidamente. Na segunda-feira, logo pela manhã, fique atento ao seu e-mail. Se você quer mesmo garantir sua vaga, você pode fazer duas coisas. Primeiro, clica no botão azul aqui embaixo e se cadastre na lista VIP. Você vai cair numa página, preencha os dados e se inscreva. Segundo e mais importante, se você está realmente determinado a fazer esse treinamento, depois que você preencher os dados da primeira página, você vai cair em outra página. Nessa outra página, clique no botão vermelho para ser avisado pelo WhatsApp. Eu vou dar total prioridade para quem estiver no WhatsApp, porque eu entendo que essas pessoas são as pessoas que estão tomando ação primeiro. Eu vou mandar um e-mail com 1 hora de antecedência para quem estiver na lista VIP. Então, se você estiver na lista VIP, você terá muito mais chances de garantir a sua vaga. E logo em seguida eu vou avisar todas as mais de 19 mil pessoas que participaram do workshop
para que elas também tenham a chance de fazer a sua inscrição. Por fim, deixe seu comentário aqui embaixo e diga o quanto você quer participar desse treinamento. Um abraço e te vejo na segunda-feira.